Olá, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dividindo, um pouquinho desse projeto que a gente realizou. Hoje eu estou representando todos os coordenadores, que foram a professora Alessandra Borges, Linda Wang e professor Danilo Duarte. E eu vou falar um pouquinho desse livro tão importante para vocês. Mas antes de falar propriamente do livro, eu vou voltar um pouquinho no tempo, convidar vocês para voltarem comigo para contar um pouquinho da história desse livro. Na verdade, tudo se iniciou em 2018, quando uma empresa que viria para o Brasil, a Chofu, convidou todos os coordenadores, juntamente com outros professores e outros clínicos, para conhecerem a empresa. E nessa empresa existe uma tecnologia Giomer, que a gente passou a conhecer e nós passamos também a pesquisar a respeito dessa tecnologia, né? E como consequência disso, nós começamos a ensinar sobre essa tecnologia e fomos convidados para voltar para o Japão para nos aperfeiçoarmos nessa tecnologia. E aí veio a pandemia. E o que a pandemia nos trouxe? Lógico, né? Várias mortes, várias coisas ruins, mas ao mesmo tempo a gente teve que se adaptar e aprender novas alternativas, e entre elas alternativas de ensino. E aí se iniciaram os webinários, e dentro desses webinários, eu dei um webinário aqui na Faculdade de Odontologia da APCD e conheci o professor Danilo Duarte, essa pessoa maravilhosa e que tem uma capacidade de ver além do que o resto das pessoas enxergam, e ele falou assim: será que não seria uma boa ideia a gente dividir esse conhecimento dessas novas tecnologias da bioatividade, principalmente da tecnologia Giomer? Falei assim, vamos lá, Danilo, mas eu acho que sozinho eu não consigo fazer isso. E aí nós convidamos, também as professoras Linda e a Alessandra, e aí nós fomos estudar. Durante nossos estudos, nós percebemos que a bioatividade ela ia muito além da odontologia e que, na verdade, a bioatividade veio lá da medicina por uma necessidade nas guerras, nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que fizeram com que os tecidos tinham que ser mantidos ou reparados, e isso trouxe muito desenvolvimento. E a odontologia emprestou esses conceitos da medicina. E aí nós percebemos também que existe uma gama de materiais bioativos. E para que nós conseguíssemos dividir esses conhecimentos com vocês, nós teríamos que chamar experts nas áreas. Então, daí a importância de cada um de nossos coautores que dividiram os seus conhecimentos com a gente, e agora a gente está dividindo com vocês. Então, nós percebemos que a bioatividade estava presente não só na dentística restauradora, mas também na prevenção, na reabilitação, e tudo isso foi incorporado no livro para que vocês tenham todos esses conhecimentos e para que a gente consiga atingir o nosso objetivo final, que é a qualidade de vida, a saúde bucal do nosso paciente. Então, tudo isso está um pouquinho nesse livro, e eu vou tentar dividir com vocês cada um dos capítulos durante a apresentação. Então, no capítulo 1, que é o capítulo que vocês vão conseguir entender os outros capítulos por conta dos conceitos que estão nesse primeiro capítulo, a gente vai falar um pouquinho dos biomateriais. Ué, Dani, biomaterial, mas não é um livro sobre bioatividade? Sim, mas a bioatividade ela está inserida nos biomateriais. Então, primeiro a gente tem que entender o que são os biomateriais, que são substâncias, são superfícies, são dispositivos que, quando entram em contato com células ou tecidos, têm por objetivo estimular, reparar, substituir. E esses biomateriais, eles são categorizados, em vários outros tipos, com várias outras características, e aí a gente precisa rever alguns conceitos importantes dentro desses conceitos dos biomateriais, que são os materiais bioinertes, que estão ali, mas não provocam nenhuma reação no tecido, os biocompatíveis, que eles
possuem a habilidade de promover uma resposta apropriada dos hospedeiros, os bioabsorvíveis, que são reabsorvidos por esse hospedeiros, tem os bioartificiais, os bioreativos, que seria mais ou menos a relação, por exemplo, do titânio com o tecido ósseo, e os bioativos, que é o conceito mais importante desse livro, que os materiais bioativos, eles induzem uma resposta fisiológica de forma a suportar a função e o desempenho dos tecidos. Mas vamos entrar um pouquinho mais nesses conceitos de bioatividade, porque eles não são unânimes dentro da odontologia, né? Por exemplo, para a Academia de Materiais Dentários, a definição de bioatividade, exatamente aqueles materiais que podem liberar íons, com papel potencial na biomineralização, e são categorizados como materiais bioativos, os silicatos e o cimento de ionômero de vidro. Só que nesse livro a gente procurou dividir com vocês um conceito mais amplo, no qual a bioatividade, ela imita a ação do organismo, não só a ação de biomineralização, mas todas as ações que nós temos na cavidade bucal, sejam elas de mineralização, sejam elas de reparo, sejam elas de substituição. Então, por isso que nós vamos, a cada capítulo, entrar nas diferentes formas em que a bioatividade pode estar presente dentro da odontologia. E a gente consegue observar isso nessa figura, né? Então, aqui a gente tem várias fases. Aqui a gente escolheu a lesão, desenvolvimento da lesão de cárie. Tem também alguns exemplos aqui do desgaste dentário erosivo, como se fosse um ciclo, né, até a perda dentária e a necessidade de um implante. E em todas essas fases, a gente pode usar a bioatividade no reparo, na substituição dos tecidos dentários. Então, só um exemplo, o resto vocês vão ver aqui no livro, mas um exemplo. Por exemplo, o biofilme. Eu posso, através da bioatividade, tentar transformar esse biofilme de forma que ele não fique em desequilíbrio, que ele se mantenha em equilíbrio, não promovendo o desenvolvimento da lesão de cárie. Ou mesmo, se a gente não conseguiu fazer isso numa lesão de mancha branca, a gente pode usar a tecnologia da bioatividade para desenvolvimento de materiais que remineralizem aquela lesão. Então, gente, a bioatividade está desde ali da prevenção do desenvolvimento de doenças até a reabilitação, por exemplo, com implante, que é essa ósseo-integração, essa ligação, né, do material com o osso, é a capacidade de adesão, que imita a adesão da raiz, por exemplo, ao osso, e isso também é bioatividade. Tudo certo? Então vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, nossa, eu esqueci de chamar atenção para vocês da importância desses nossos coautores aqui que nos auxiliaram tanto em todos os capítulos. Eu pus bem grande para vocês conseguirem ler o nome de cada um devido à importância que eles tiveram nesse livro. No capítulo 2, lembra que lá eu falei da Academia de Materiais Dentários, que considerava apenas o cimento de ionômero de vidro e os silicatos como materiais bioativos? Então, a gente vai começar falando um pouquinho do cimento de ionômero de vidro. E para a gente falar do cimento de ionômero de vidro, eu tenho que voltar um pouco nos conceitos químicos do ionômero de vidro para que vocês entendam a bioatividade também de outros materiais. Então, no cimento de ionômero de vidro, a gente tem lá o ácido poliacrílico, a gente tem as partículas de vidro e quando a gente mistura, né, esse pó com o líquido, a gente desencadeia uma série de reações químicas, destacando-se a saída dos íons hidrogênio dos radicais carboxílicos que vão atacar a superfície desse vidro, né? Então, eu vou haver uma liberação de íons só da superfície externa, que vai depois reagir com os radicais carboxílicos. E aí, gente, a gente tem a formação da matriz de polissais, que é a responsável pela bioatividade desse material, mas, por outro lado, também é responsável por algumas limitações deste mesmo material, como, por exemplo, o desgaste. No entanto, quando a gente
coloca, né, restaura um dente com cimento de ionômero de vidro, o que a gente enxerga é isso aqui que está na figura. É essa matriz de polissais entrelaçada com essas partículas de vidro e lá os íons fluoreto livres. Mas como essa camada é permeável, num ambiente bucal com baixa concentração de flúor, vai haver liberação de flúor. E esse flúor que é importante para essa reação de bioatividade, diminuindo a desmineralização e aumentando a remineralização. Mas Dani, vai ter uma hora que esse flúor vai acabar, certo? Ele acaba mesmo. Mas aí, gente, esse indivíduo, o que ele faz? Ele escova o dente, ele ingere água fluoretada e a própria aplicação profissional de flúor faz com que esse meio esteja com uma concentração alta e do mesmo jeito que quando está com a concentração baixa sai, quando está com a concentração alta, ele entra para esse material recarregando esse material. E aqui que está a bioatividade dos fluoretos, que vocês vão entender melhor aqui no livro. E aí, nesse mesmo capítulo, a gente compartilha com vocês alguns estudos que mostram as propriedades mecânicas para na hora de vocês comprarem lá no consultório de vocês conseguirem ter um senso crítico para comprar aqueles que tenham um preço bom, mas que também tenham uma qualidade mínima aceitável. Né? Então, a gente categorizou as marcas comerciais brasileiras para que você, clínico, consiga fazer isso no seu consultório. Então, a gente vai apresentar desde cimentos de ionômeros de vidro convencionais, como agora os cimentos de ionômeros híbridos, mostrando as vantagens e desvantagens de cada um deles. E aí, a gente tem que, nos capítulos seguintes, né, mostrar como que a gente vai aplicar o cimento de ionômero de vidro em adultos e crianças. No capítulo 3, a gente mostra, né, a aplicação em adultos, e aí são inúmeras aplicações, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os clínicos consideram o cimento de ionômero de vidro como um material provisório, mas a gente tem evidência científica, né, apontando para que o cimento de ionômero de vidro, não, ele é sim um material restaurador definitivo. Existe um estudo clínico de 10 anos comparando ionômero e resina, os quais tiveram uma sobrevida, uma taxa de sucesso semelhante. E aqui a gente divide alguns casos clínicos com vocês. Por exemplo, nesse caso aqui, foi realizada a adequação do meio bucal após tratamento ortodôntico, onde não foi tomados os cuidados em relação à doença cárie, e olha a imagem que a gente vê, né, diversas lesões. Então, inicialmente, né, para procurar adequar esse meio bucal, foi utilizado o ionômero de vidro e posteriormente seria usado as restaurações definitivas. Em alguns casos, o cimento aqui ficou tão bom que nem houve necessidade de substituição. E o livro vai apresentar várias outras aplicações, e eu escolhi aqui uma outra aplicação nas lesões cervicais não cariosas. E aí eu queria até fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, porque eu tenho nos incisivos, eu vou usar um material, e no lateral ou canino aqui eu vou usar outro, tá? Então, do meu lado esquerdo eu vou ter um material, do outro material. E eu queria que você aí de casa tentasse adivinhar qual material aqui é resina e qual é cimento de ionômero de vidro. Pior, eu quero que vocês adivinhem no controle de um ano, no qual, agora eu vou ter que contar para vocês, o cimento de ionômero de vidro que aqui foi utilizado modificado por resina está muito melhor em relação às margens da restauração do que a própria resina composta. E a gente discute isso nesse livro, né? Todas as características, as indicações, as vantagens e desvantagens, para que vocês tenham esse senso crítico e consigam conduzir os procedimentos da melhor forma possível para os nossos pacientes. E aí a gente fala um pouquinho, né? Aí eu estou mais na minha praia, da aplicação clínica dos ionômeros em crianças, e aí são diversas. Então, desde hoje, do selamento da lesão de cárie, né, que a gente sabe que os conceitos de cariologia hoje são completamente diferentes, que nos permitem fazer procedimentos
minimamente invasivos, né? A odontologia de mínima intervenção, ela prevê exatamente que o dente, né, tenha condições de ser durável para toda a vida do indivíduo. E o selamento de lesão de cárie é um desses procedimentos, né, que não vão remover a estrutura dentária e tem uma chance de sucesso. A evidência vem chamando isso, principalmente na resina composta, mas a evidência científica tem sido construída também para o cimento de ionômero de vidro, e a gente compartilha aqui um casinho com vocês de selamento de lesão de cárie, em que a gente vê aqui na radiografia que está no terço externo de dentina, e a gente utilizou esse material para fazer esse procedimento. E aí a gente pode usar ele para várias outras indicações, e eu finalizo aqui na criança com a cimentação da coroa de aço na Hall Technique, né, que também é um procedimento que hoje vem sendo estudado e vem sendo visto com um novo olhar pela sua capacidade de realmente controlar a lesão de cárie sem praticamente nenhuma intervenção, sem remoção da lesão, só vedando ali aquela cavidade. Então, a gente nesse livro procura não só mostrar os materiais, mas também fazer com que a gente tenha esse senso crítico dos procedimentos atuais, quando que eles são indicados, como que a gente pode usar toda essa informação em benefício do nosso paciente. Bom, então a gente falou agora do cimento de ionômero de vidro, agora a gente fala um pouquinho, né, da parte dos materiais bioativos para a manutenção da vitalidade pulpar, e aqui eu dou uma ênfase especial porque esse capítulo ele tem várias curiosidades no decorrer do capítulo e algumas dicas bem nos quadradinhos, então ele é muito interativo e ele apresenta, né, tanto os conceitos de dentina reparativa quanto de dentina reacional, para que vocês entendam melhor quando que vocês vão utilizar os materiais bioativos, apresentando os principais biocerâmicos que a gente tem hoje no comércio, desde o MTA, que também tem toda uma história, né, do desenvolvimento, da melhora desses materiais, mesmo o MTA, passando pela biodentine, pelo endobinder. Então, aqui a gente faz divide com vocês todos esses principais biocerâmicos que a gente tem no mercado e que pode auxiliar na prática clínica. E para finalizar esse capítulo, que eu acho extremamente importante, que esse capítulo ele faz uma análise muito importante, tanto da remoção seletiva do tecido cariado, mostrando que o principal ou o melhor material para proteção pulpar indireta é a própria dentina. Então, apesar da gente estar falando de material, a gente não pode esquecer do biológico, da importância de manutenção dessa dentina, e também mostra toda a evidência científica para qual material seria o mais seguro na clínica, tanto para o capeamento pulpar direto quanto para a pulpotomia. E se eu for falar, eu vou falar que eu sou apaixonada por cada um desses capítulos, né? E aí vem os materiais bioativos, né? Que não o cimento de ionômero de vidro e não os biocerâmicos, que a gente pode usar na odontologia preventiva. E quando eu falo de odontologia preventiva, o que a gente observa? Que, na verdade, eu posso estar falando de prevenção de lesão de cárie, prevenção de desgaste dentário erosivo, prevenção de hipersensibilidade dentinária e de manutenção do complexo dentino-pulpar, né? Então, a gente tem uma gama muito diversa das indicações. Quando eu falo, e aí eu vou mais ou menos tentar dividir com vocês dois raciocínios principais, né? A gente tem essas lesões e a gente tem diferentes formas de ações da bioatividade. Então, eu tenho aquela ação que promove precipitação mineral, eu tenho aquela ação antimicrobiana, eu tenho ação neural e eu tenho o agente de superfície. Nossa, Dani, não estou entendendo nada. Gente, seguinte,
Na lesão de cárie, o que eu preciso? Eu preciso precipitar mineral para recuperar aquela lesão de cárie. Eu preciso da ação antimicrobiana para tentar equilibrar aquele biofilme. E eu preciso também de um agente de superfície que possa vedar essa superfície para que aquela lesão não se desenvolva. No desgaste dentário erosivo, não tem micro-organismo, então tiro o agente antimicrobiano. De quem que eu preciso? Precipitação mineral para proteger aquela superfície de um novo ataque ácido, e eu preciso também de uma superfície, um agente de superfície recobrindo aquela superfície com uma ação bioativa. E para a hipersensibilidade dentinária, a gente tem duas ações principais, né, que é a precipitação mineral, que vai obliterar ali os túbulos dentinários, e os agentes neurais, que vão ter uma ação ali nos prolongamentos odontoplásticos que estão ligados à polpa. Então, eu tenho dois tipos de ação. E se eu pensar, os agentes que recobrem a superfície vão recobrir também ali o complexo dentino-pulpar, não os deixando exposto, diminuindo a hipersensibilidade. Então, gente, eu falei desses diversos mecanismos. Dentro desses diversos mecanismos, eu tenho também diversos materiais bioativos disponíveis. Então, nesse slide aqui, eu mostro para vocês uma tabela com o nome comercial de alguns desses agentes divididos, né? Para aqueles que promovem precipitação mineral, aqueles que são antimicrobianos, aqueles que têm ação neural e os agentes de superfície. Então, esses são os principais aspectos desse capítulo. E aí, no capítulo 7, a gente fala um pouquinho dos materiais bioativos na odontologia restauradora. E quando eu falo de odontologia restauradora, também ele contempla uma gama, desde ali da restauração, do capeamento pulpar, da base, da cimentação de coroas. E dentro, né, dessas necessidades, a gente tem diversos materiais que promovem todas essas ações, que vão desde os sistemas adesivos, né? Hoje a gente fala muito dos sistemas adesivos com MDP, que também é um componente que promove uma bioatividade. A gente também tem os adesivos com SPRG, que é a tecnologia Giomer, que também tem a bioatividade pela liberação de íons. A gente tem os sistemas adesivos com glutaraldeído, clorexidina, agente antimicrobiano. Então, tá vendo que eu tenho diversas ações que simulam alguma necessidade ou ação ali do organismo, tentando reparar, substituir alguma deficiência daquele tecido. Aqui também a gente mostra um pouquinho dos cimentos resinosos e dos materiais restauradores. Eu vou falar quando a gente estiver aplicando essa bioatividade. Então, primeiro a gente vai mostrar no capítulo 8 a bioatividade aplicada à dentística. E quando eu falo da bioatividade aplicada à dentística, gente, é muita coisa, vocês vão ver aqui no livro, mas o que eu vou dividir com vocês agora são duas principais, né? Que é um problema grande, que é a sensibilidade dentinária. E hoje, né, nessa época de pandemia, fica todo mundo mais estressado e parece que mais do que nunca a gente tem apertamento, tem ali a recessão gengival e a probabilidade de sensibilidade dentinária tem aumentado muito. Então, aqui a gente mostra várias alternativas, entre as quais uma das mais simples seria o verniz fluoretado, que vai precipitar, né, esses minerais no complexo dentino-pulpar, ali na abertura dos túbulos dentinários. E também os materiais restauradores. Então, aqui usando um sistema adesivo com as partículas SPRG, que liberam os íons, e também usando as resinas, que também têm essa mesma bioatividade pela liberação de íons. Mas também a gente pode aplicar essa bioatividade em lesões cervicais não cariosas, em lesões de desgaste dentário erosivo, e isso vocês vão encontrar aqui no livro. Bom, estamos terminando. O penúltimo capítulo fala um pouquinho da bioatividade aplicada à odontopediatria. E, de novo, né, a gente tem
a gente separou o cimento de ionômero de vidro e mesmo todos os outros materiais bioativos que a gente tem no comércio, e importante, gente, esse livro, ele tem um enfoque muito grande para o clínico, então a gente procurou mostrar, dividir com vocês o que a gente tem disponível no comércio hoje, que a gente pode lançar mão, né, para uma melhor odontologia. E na odontopediatria, eu mostro aqui para vocês uma tabela, né, com todos esses materiais bioativos que vão desde o Activa Bioactive até o Surefil One, o Sentium, né, que tem muita gente que tem dúvida a respeito do Sentium, e os materiais com a tecnologia Giomer. E para todos esses materiais a gente tentou mostrar as indicações, as limitações, para que vocês formem realmente um senso crítico na utilização desses materiais e, inclusive, a evidência científica, que para a maioria desses materiais, como eles são muito recentes, a gente tem uma baixa evidência científica, né? Talvez o que eu fale aqui hoje mude no futuro em decorrência do desenvolvimento de novas pesquisas. Então, nesse slide aqui, a gente vê uma lesão de cárie ali, ativa na interproximal, porque a criança tem muita dificuldade de passar o fio dental, e aqui a gente usou o diaminofluoreto de prata, que também está no auge da moda da odontologia, porque desde, posso até errar o ano, mas eu acho que foi 2016, a FDA liberou ele para utilização para sensibilidade, mas ele também é utilizado para paralisação de cárie em dentina, com uma evidência forte, e para paralisação de cárie em esmalte, com estudos sendo desenvolvidos. Mas aqui é uma ótima alternativa não invasiva, né? É o que a gente quer hoje na pandemia, a gente quer o menos de contato possível, a gente quer gerar menos aerossol, então todas essas alternativas vêm de encontro à necessidade do paciente. E aí, por fim, né, a bioatividade aqui com a barreira, e essa barreira pode ser positiva tanto para sensibilidade, quanto para erosão, quanto para lesão de cárie. Aqui a gente usou a barreira para sensibilidade, que é um problema da pediatria, que são os pacientes com hipomineralização molar incisivo, né? Que a gente brinca que quando a gente vai examinar o próprio ar, faz igual o paciente, sabe, igual o gato que sobe assim na parede de tanta dor que o paciente sente. E essa barreira pode ser uma alternativa nos casos de dor. Hoje eu fiquei tão feliz, antes de eu sou de Bauru, eu estava vindo para São Paulo e eu olhei lá no meu Instagram uma dentista, né, dividindo comigo que ela assistiu uma palestra, que eu falava desse material bioativo e que resolveu o problema do paciente. E é esse nosso objetivo com o livro, sabe? É dividir informação para que você aí também consiga resolver o problema do seu paciente. E aí a gente fecha o livro, né, com uma parte mais filosófica, um capítulo de desenvolvimento recentes e perspectivas futuras em relação aos materiais bioativos, mostrando mais ou menos, né, onde nós estamos e em que direção nós ainda podemos ir, né, desde a regeneração do esmalte, que parece um pouco mais impossível, mas vocês vão ver aqui que no livro já existem iniciativas, né, para, quem sabe, no futuro próximo a gente tenha isso, mas hoje a gente tem a realidade da regeneração da dentina. Então, tudo isso aqui é discutido para o clínico, para você clínico, de uma forma assim, bem leve, para que vocês consigam ver até onde a gente já conseguiu ir, mas lá o futuro até onde a gente quer chegar. E com isso, gente, eu finalizo essa apresentação do livro com uma mensagem que é mais ou menos o meu lema de vida, que a gente tem que aprender sempre, né? Parece que quanto mais eu estudo, mais eu preciso aprender. E quanto mais a gente aprende, mais benefício a gente traz para o nosso paciente. Então, eu gosto sempre de deixar uma mensagenzinha, né? Que a gente tem que subir os degraus das nossas vidas, um de cada vez, né? Então, talvez a gente consiga subir
mais um degrauzinho com a leitura desse livro, para a gente conseguir vencer pela nossa capacidade, pela nossa honestidade, dedicação, porque estudar é uma dedicação, e amor, né? Amor que a gente tem pela odontologia, amor que a gente tem pelos nossos pacientes. Bom, e eu não podia finalizar sem agradecer a vocês que estão aqui conosco, vendo a apresentação, né, dessa obra que a gente costuma dizer como um filho, né, que você teve que desenvolver mesmo, e a nossa equipe foi muito importante, todos os coordenadores, todos os coautores, e cada um de nós, né, a gente tem toda uma bagagem por trás, que a gente também tem que agradecer, os professores que passaram por nós, as nossas famílias, né, que nos deram apoio para a gente estar aqui hoje, se dedicando e estudando para dividir tudo isso com vocês, as faculdades nas quais nós trabalhamos, né, que são responsáveis muitas vezes também pela nossa formação, e pelas agências de fomento, CNPq, CAPES, FAPESP, que sem elas nós não desenvolvemos pesquisa, e hoje, né, parece que a população de forma geral consegue perceber a importância da pesquisa. E agradecer também a editora, né, que permitiu a gente conseguir dividir tudo isso com vocês, e a PCD. Então, espero que esse livro seja tão bom para vocês quanto foi para nós coordenadores, né, porque a cada nova leitura era um novo conhecimento, e foi isso que a gente quis dividir com vocês. Vejo vocês, então, daqui a pouco, tirando as dúvidas de vocês. Até mais! Pois é, pessoal. Então, encerrado mais uma fase, nós vamos agora, junto com a professora Linda e a professora Daniela Rios, dar continuidade nos questionamentos que estão chegando a cântaros aqui para nós, viu? Mas, antes, porém, eu gostaria de novo, dar boas-vindas a quem está chegando agora, até porque, nessa rotatividade, nessa interatividade que nós mantemos, né, tem gente chegando, tem gente saindo, e alguns estão chegando nesse momento. Então, eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando agora, para estar com a gente nesse restinho de evento, né? Além disso, eu gostaria também de enfatizar que, para assim, alegria nossa, né, nós estamos aqui já com praticamente 3.800 pessoas convivendo com a gente, né? 900 pessoas no Telegram. Então, vocês veem o quanto assim, é gratificante, né? E eu, assim, até reiterar o que a professora Daniela falou, né? Sem essa dedicação, nada disso seria possível. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão presentes. Professora Daniela, professora Linda, até por motivos diversos, né? Ela não pôde estar aqui com a gente ao vivo, mas ela está ao vivo remotamente, de maneira síncrona com a gente. Então, nós vamos começar a passar algumas questões, e, antes de qualquer coisa, como a professora Daniela também foi quem organizou, fez os convites oficiais, eu gostaria que você, Dani, fizesse as suas considerações iniciais antes de nós tomarmos efetivamente as questões vindas do público que nos vê. Por favor, Dani. Obrigada, Danilo. Boa noite a todo mundo que está aí do outro lado, né? Eu estou me sentindo aí com o Danilo nesse teatro maravilhoso, né? E olha, gente, foi ótimo a gente ter feito aqui em casa, né? De casa, porque ele pôde sentar na cadeira, ele não tem que ficar apresentando de pé, né, Danilo? Foi bom. Gente, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Dividindo um pouquinho desse trabalho que todo o trabalho, ele demanda muita energia, mas quando a gente vê o resultado, ainda mais quando a gente trabalha num grupo tão maravilhoso como foi esse que nós nos envolvemos, é muito gratificante, né? E ainda mais perceber que a gente pode dividir isso com vocês. Então, eu queria agradecer
o CIOSP e a PCD, pela oportunidade dessas coletâneas, e também a editora Napoleão, para que a gente conseguisse realmente tornar essa proposta, né, e dividi-la com vocês. Então, eu vou explicar mais ou menos um pouquinho, né, desse livro. Na aula eu contei um pouco da história do livro, mas eu acho importante também a gente entender o que está por trás, né, do livro em si. E, na verdade, quando a gente fala de bioatividade, parece algo tão longe, né, do nosso dia a dia, e não é, né? A gente viu que vários materiais que a gente tem hoje são materiais bioativos. E por que eles são bioativos? Se nós percebermos na nossa boca, no nosso organismo como um todo, existe uma série de mecanismos que nos protegem. E é mais ou menos isso que a bioatividade faz, né? Copiar esses mecanismos que nos protegem, especificamente dentro da odontologia, a gente está falando da cavidade bucal, da saúde bucal, e de forma a nos promover, a manter a saúde bucal. Então, a gente tem isso já no nosso dia a dia, materiais que, às vezes, as pessoas me perguntam, Dani, mas o ionômero de vidro é bioativo? Ele é tão antigo, né? E a bioatividade parece que é algo tão novo. E não, né? O ionômero de vidro é um material bioativo reconhecidamente por conta dessa liberação de íons que ele promove, promovendo a biomineralização da dentina, promovendo ou facilitando a remineralização do esmalte, e daí por diante, a partir dele, a gente tem uma série de outros materiais, né? E eu costumo dizer, né, que hoje a odontologia, se a gente focar, a Raíssa falou isso anteriormente, que o objetivo não é extrair um dente, e sim trabalhar com saúde, e a bioatividade, ela trabalha em todos os níveis, né? Promovendo saúde, mantendo saúde e restabelecendo saúde. E foi exatamente isso que a gente quis dividir um pouquinho com vocês nesse livro, com essa proposta, né, de mostrar a bioatividade em todas essas características, em todas essas evoluções, sempre pensando em benefício do paciente e pensando em você, clínico, né? Como que a gente pode, parece que ela é tão longe, né, parece que está só em pesquisa, mas não, a bioatividade, ela só se faz necessária quando ela pode ser utilizada pelo clínico beneficiando o paciente. E foi mais ou menos isso que a gente quis dividir com vocês. Como vocês podem usar a bioatividade a favor de vocês, mas principalmente do paciente. É isso. Perfeito, professora Dani. Eu vou, assim, até me reportar ao título do livro, né, que traduz bem o que a gente imagina desse livro, né, Dani e Linda, sem esquecer também, evidentemente, da participação efetiva e afetiva da Alessandra, né, que por também motivos técnicos, né, e de leads pessoais não pôde estar aqui com a gente. Mas, assim, o título, Materiais Bioativos em Odontologia, que amplia muito, né, mas prática, ciências e práticas evolucionárias, né, não deixa de ser bem dito esse tipo de título, né, ele assim, exprime e expressa muito bem o que a gente quer dizer nesse livro. E aí eu já iria partir para a primeira pergunta que chega e dirigir ela à professora Linda, que é o seguinte: professora, qual a importância da bioatividade no contexto atual da odontologia, que quase que invariavelmente a gente enfatiza a ação na doença e uma odontologia de mínima intervenção? Então, qual assim, a importância dessa bioatividade nesse contexto atual, professora Linda, por favor? Boa noite a todos. Eu não posso começar sem agradecer a oportunidade e também o trabalho em equipe que aconteceu mesmo durante a construção desse livro. E agradecer principalmente hoje a Daniela por confiar em cada um de nós, né? Então, acho que isso é muito importante. E essa sua pergunta, Danilo, na verdade é um presente para mim, né? Porque respondê-la até, de certa forma, é muito fácil.
eu acredito que tudo que a Dani colocou muito bem aqui nessa aula, enfatizou agora ainda há pouco, é a questão de que a bioatividade ela não é uma novidade, mas ela consegue ser hoje muito bem explorada no sentido de que ela consegue ser direcionada. E isso é uma luta que não foi de um dia para o outro, foi uma construção, qual tal o nosso livro, porque foram de diferentes bases, né? Então, tem profissionais que são mais das áreas clínicas e outros mais das áreas básicas aplicadas, e o que eu acho que é mais interessante, que vocês vão entender, inclusive, nesse livro, é que para cada sequência de capítulo existiu, meio que intencionalmente, a colocação de propriedades e depois as aplicações em situações diversas, para grupos maiores desses materiais que hoje são considerados bioativos. Então, eu acho que dentro da odontologia de mínima intervenção, embora muitas das vezes ainda esteja mais fortemente associada à doença cárie, que hoje é considerada uma desbiose, né, um desequilíbrio, porque, na verdade, nós podemos conviver com esses fatores, é uma questão de como conviver dentro desse equilíbrio. E quando a gente realmente conseguiu avançar nesse sentido, é que a gente percebeu mais claramente quais são os resultados dos novos hábitos das pessoas em relação à alimentação, a estilo de vida. Então, não é que necessariamente, por exemplo, o desgaste dentário erosivo, como a gente aborda também, como a professora Daniela colocou na aula, seja uma novidade, mas o olhar para ela é diferenciado. Da mesma forma, a hipomineralização ou outras questões estruturais, tudo isso faz parte da odontologia de mínima intervenção. Quando a gente fala também até de uso de implantes, em que muitas das vezes parte de um resultado de um dente extraído, eu digo muitas das vezes, porque às vezes pode ser uma genesia também, então ela também não vem a somar para mais um cenário. Então, tudo que a gente possa fazer para explorar o mais similar possível de forma fisiológica, isso para a gente é considerado, né, na grande linguagem, como disseram, da comunicação há pouco, o que é uma bioatividade. Então, ela pode ser direcionada, ela pode ser trazer mais benefícios com menor intervenção e mais longevidade. Esse é o grande propósito. E acaba que muitas vezes a gente cria um pouquinho de dúvidas, porque a gama e a diversidade de produtos, ela é muito grande. Mas por quê? Porque, como muito bem colocado em vários capítulos, isso é enfatizado, nunca não sei, mas é difícil a gente ter um único produto que sirva a todas as circunstâncias, né? Então não existe um milagre no material, mas eles hoje são riquíssimos, porque eles podem serem mais bem coordenados para cada indicação clínica. Então acho que é isso que traz essa beleza da realidade mesmo da odontologia de mínima intervenção. Outra, eu não sei se falhou, mas estou agradecendo aqui a professora Linda, né, a resposta. E na nossa realidade, vamos dizer assim, a engenharia da odontologia de materiais dentários, ela está sempre em plena evolução, né? E o ionômero de vidro, tradicionalmente, foi sempre uma referência, principalmente agora como um material, além da versatilidade que ele apresenta, também como um material agora bioativo, mesmo tendo, a despeito dele ter algumas limitações de outras propriedades. Aí, Dani, vem uma pergunta que eu dirijo a você. Há alguma perspectiva de evolução com a combinação dentre as propriedades dos ionômeros de vidros ou ionoméricos e das resinas compostas? Ótimo questionamento. E você sabe, Danilo, eu gosto muito do cimento de ionômero de vidro, mas eu falo que eu sou uma apaixonada, mas eu não sou cega, né? Que a gente sabe que o ionômero de vidro, ele tem as suas limitações, né? E o bonito da odontologia é exatamente essa, que a gente sempre procura por alternativas que consigam superar as limitações de alternativas que a gente tem hoje.
Então, o ionômero, ele acaba inspirando, né, vários pesquisadores, várias indústrias a desenvolverem novos materiais. Então, no capítulo 7 e no capítulo 8 e 9, a gente mostra, né, várias novas alternativas desenvolvidas a partir, né, dessa ideia inicial do cimento de ionômero de vidro. E a gente acabou dando mais destaque para aquela alternativa que hoje tem a maior evidência científica, né? Porque a gente tem várias aí ainda sendo desenvolvidas, mas hoje a que tem mais evidência, que mais é estudada, é uma tecnologia que ela veio da ideia do cimento de ionômero de vidro, tentando incorporar essa ideia do cimento de ionômero de vidro à resina, que são as partículas SPRG, que é um tipo de partícula específica, e nessa partícula, a gente fala que tem uma fase de cimento de ionômero de vidro, ou seja, nessa partícula incorporada o mecanismo de ação do cimento de ionômero de vidro, e ela é incorporada em vários tipos de materiais. Então, pode ser, inclusive, incorporado na resina composta. Então, eu acho que é esse o grande desafio. E eu sempre também que dou aula, eu chamo muita atenção nisso, que o odontopediatra, ele acaba tendo que ter uma expertise, que às vezes nem é tanta expertise, em praticamente todas as áreas da odontologia, né, com exceção do implante, mas a gente tem que entender de dentística, de estética, de prótese, de cirurgia. Mas a parte que eu mais gosto, né, da odontologia é a parte de prevenção. E essas tecnologias que vieram lá do cimento de ionômero de vidro, né, usando essa bioatividade do cimento de ionômero de vidro, tem sido incorporada não só nos materiais restauradores, a exemplo dessa partícula SPRG, que pode ser inserida numa matriz resinosa, né, constituindo uma resina composta, mas essa mesma tecnologia SPRG, ela que é conhecida como tecnologia Giomer, ela pode ser incorporada, por exemplo, em um dentifrício, né, que é usado exatamente para prevenir a doença cárie, ali para prevenir ou para que não aconteça esse desequilíbrio que a professora Linda acabou de falar, né? Então, ao mesmo tempo que eu sempre costumo chamar a atenção que a gente está usando essa tecnologia bioatividade em materiais para eu restabelecer aquilo que for perdido, eu também posso usar essa mesma tecnologia, essa mesma bioatividade para prevenir que não haja necessidade de se perder estrutura dentária, né? Então, nós estamos caminhando e espero que continuemos nessa caminhada e que tenhamos sucesso. E eu até chamei atenção com relação a isso no livro, que é um livro no qual a gente procurou resumir, né, toda a bioatividade. A gente teve muita dificuldade, a professora Alessandra, que deve estar aqui nos ouvindo, era para ser um capítulo, ela falou, Dani, é tanto material que tem característica bioativa, desde um dentifrício até um material cimentante, que não tem como a gente colocar isso num capítulo só, né? E a gente acabou tendo que dividir esse em dois, porque esse livro, ele deu exatamente essa visão ampla e geral de todas essas alternativas que a gente tem hoje dentro da odontologia, e isso vai auxiliar muito o clínico, né, para saber qual é a bioatividade, para que ele serve, como que ele vai usar a seu favor, favorecendo o paciente. Eu acho que é isso, Danilo. É isso, Dani. Obrigado. Você é sempre muito didática, muito clara, muito cheio das evidências. E aí você já deu toda a dica para materiais bioativos em odontologia, volume 2. Não é isso? né, Linda? Alessandra que está nos ouvindo, preparem-se. Mas, na realidade, assim, até vem uma questão em sequência que faz a conexão com o que você acabou de dizer, Dani. Mas eu vou passar a pergunta à Linda, só para nós fazermos essa alternância, né? Pensando nesse patamar que os ionômeros de vidro
atingiram, com esse potencial bioativo, qual é assim a real eficácia, se é que ela existe, né, para utilizar esse material quando um tratamento restaurador exige um esforço mastigatório maior ou um apelo estético, vamos dizer assim, mais contundente? Como é que a gente poderia atuar? Ele está bem indicado para isso também, Linda? Você disse se o ionômero está bem indicado? Isso. Levando em consideração essa bioatividade dele, nesse potencial bioativo, quando a gente pensa nas indicações de materiais restauradores, será que de fato a gente pode utilizar esses ionômeros em áreas que exigem um esforço mastigatório maior ou um apelo estético? Danilo, mais uma vez eu tenho que dizer a você que nós estamos num momento muito rico e, na verdade, eu acho que muito feliz, porque está existindo um equilíbrio muito interessante entre as pessoas, né, os grupos que estudam mais cientificamente, com as pessoas que são os profissionais que estão lá na cadeira tratando de fato os pacientes de forma direta e as indústrias. Então, a gente só vai para frente se realmente houver esse entendimento entre todas as partes que interessam e possam trazer os benefícios aos pacientes. Então, não tem como a gente fugir de uma realidade em que os produtos à base de resina composta, elas realmente são os que dominam o mercado, mas elas inspiram muito os materiais resinosos também. Então, essa combinação, de certa forma, na devida proporção, é muito importante. Então, eu acredito, sinceramente, que o ionômero, né, e quando eu digo acredito, sinceramente, com certeza, com base em evidências científicas, não só de estudos nossos de laboratório, mas também e principalmente das pesquisas clínicas que consolidam, os ionômeros de vidro hoje, eles extrapolam aquelas suas indicações iniciais, quando a gente falava que só podia ser indicado principalmente pelas suas questões bioativas em regiões que não alcançavam, não priorizavam a estética e que não podiam estar sujeitas a esforços mastigatórios. Hoje nós temos, sim, excelentes produtos que são capazes comparativamente aos ionômeros anteriores. Agora, obviamente que o bom senso do clínico naquele momento vai nos fazer decidir qual é a propriedade mais importante naquele momento. Haverá momentos em que eu posso escolher e haverá momentos em que um realmente será melhor, né? Da mesma forma, eu acredito que as resinas compostas, como eu falei agora há pouco, elas encontram inspiração nos ionômeros de vidro, mas elas vão ser predominantemente resinosas, até porque uma questão que não tem como a gente fugir é a facilidade e a praticidade que o profissional vai encontrar para trabalhar. Não tem como a gente deixar isso de lado, não é? Então, os produtos resinosos, eles têm mudado, não só na questão do material em si, em relação a questão de também conciliar esses produtos, esses agentes bioativos interagindo, mas como os próprios sistemas adesivos, como são aqueles primeiros a entrar em contato com o substrato dentário, para que eles também possam servir de veículos de materiais bioativos. Isso é muito importante. Então, eu acho que o ionômero de vidro tem sim seu espaço aumentado, com certeza, mas depende muito mais da boa vontade do profissional e do domínio da técnica que esse tipo de categoria requer. O que já na resina composta, ela é mais facilitada, porém, como eu gostaria de dizer também, direcionada em muitos dos casos também inspirado no ionômero de vidro. Como eu disse a Dani, né, nós somos apaixonados, mas nós não somos cegos. Então, graças a Deus, a odontologia permite também todas essas possibilidades atualmente. Para além de perfeito. Quando a gente entende a doença, a circunstância, a gente é muito mais capaz de indicar excelentes materiais que nós temos disponíveis no mercado. Para além de perfeito, Vilma, Linda. E assim, olha, o nosso tempo é muito limitado, a gente aqui tem o rigor e a disciplina do tempo, né? Infelizmente, nós já estamos aí nos limites do nosso tempo. E eu queria aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui para dizer a todos que nos enviaram
uma série de perguntas que nós encaminharemos tanto à professora Linda, como à professora Dani, e também a Alessandra, que está nos ouvindo por aí nesse mundo, né? E agradecê-las, assim, de uma maneira muito afetiva, porque, assim, a delicadeza delas está representada nesse livro. A competência e a capacidade científica e a habilidade clínica delas, assim, tangencia a perfeição. Então, eu quero agradecer muito a vocês três, né? Particularmente agora vocês duas por estarem aqui, e já dizer para o nosso público que nos vê e ouve agora, que estaremos amanhã no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, a partir das 19 horas, fazendo o lançamento das 3 outras coletâneas, que é o impacto da Covid na clínica odontológica, regeneração óssea guiada e implantodontia digital. Mais uma vez, expressamos aqui os nossos sinceros agradecimentos pela presença de todos vocês, de todas vocês. Contamos com a participação de todos amanhã. Muito obrigado, um abraço para todos, boa noite, bom descanso. Muito obrigado, pessoal.